Olá, meu nome é Gustavo Queiroz e juntamente com o Carlos Henrique e a Winnie Lohane falaremos sobre a goiaba. A origem da goiaba se situa na América tropical, entre o México e o Peru, e ela começou a ser disseminada pelo mundo, para o mundo através dos colonizadores espanhóis na era dos descobrimentos. Mas antes eram disseminados simplesmente por pequenos animais e também por aves. A morfologia, a goiaba é do reino Plantae, a divisão é Magnoliophyta, classe Magnoliopsida, ordem Myrtalis, a família Myrtaceae, o gênero é Psidium e a espécie é Psidium guajava. A goiaba é uma árvore frutífera de pequeno porte, variando de 3 a 5 metros. O seu caule é marrom claro, que solta cascas, tendo uma característica tortuosa e também engalhada, e a sua casca é lisa e delgada. As suas folhas são consideradas completas, de formato oblongas, sendo pubescentes na fase abaxial, ou seja, na parte de baixo possui pequenos pelos. A folha também possui nervuras secundárias ao limbo da principal. É considerada uma árvore sempre verde, porém ela possui um processo de senescência na primavera em que as folhas caem. Suas folhas são pentâmeras, ou seja, seus componentes têm no mínimo 5 partes, ou são múltiplos de 5, e também são hermafroditas, que no caso possui o sexo masculino e o feminino na mesma flor. O androceu contém cerca de 350 estames, e o seu gineceu é gamocarpelar, ou seja, possui mais de 3 carpelos. O seu ovário é classificado como ínfero e é tri, tetra ou plurilocular, ou seja, possui 3 ou mais lóculos, onde estão os óvulos e que futuramente serão as sementes. A polinização é cruzada, porque a flor possui um sistema de autoincompatibilidade, ou seja, a mesma flor não se autopoliniza, sendo então as pétalas e estames atrativos para que os insetos possam polinizar, principalmente as abelhas, e essas flores se localizam nas axílias das folhas, sendo solitárias ou em pedúnculo, sendo encontrada de 2 a 3 flores. O fruto é carnoso e com muitas sementes, em formato redondo a oblongado, como podemos ver na imagem ao lado, a diversidade de formas do fruto que a goiaba pode ter. O fruto possui cerca de 4 a 12 centímetros de comprimento, a sua casca é de verde claro e sua polpa é macia, variando de branca, rosada e vermelha. Em questão da produção, o Brasil é o maior produtor da goiaba vermelha. No caso da goiaba branca, é superado somente pela Índia. A produção é cerca de 578,6 mil toneladas entre 2018 e 2019. E os principais estados produtores são Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo. Que, como podemos ver nessa imagem, os principais centros de produção da goiaba se encontram no Sudeste, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, e também no Nordeste, entre Pernambuco e a Bahia. Como podemos ver aqui nessa imagem, os principais estados, dentre eles Pernambuco com 200 mil toneladas, São Paulo com 195,4, que são os principais produtores. A sua produtividade varia de 10 a 15 quilos de planta por ano, 10 a 15 quilos por planta ao ano, aos 4 anos de idade, onde se inicia a sua produção. Aos 6 anos de idade, já cresce para 60 quilos por planta ao ano, no sistema sequeiro. Já no irrigado, 120 quilos por planta ao ano, alcançando até 25 toneladas por hectare ao ano de goiaba no sistema irrigado. Referente à sua importância, a goiaba é fonte econômica para cerca de 6 mil pequenos produtores espalhados no Brasil, com uma área cultivada de 21,5 mil hectares.
rendendo cerca de 579,4 milhões de reais, isso é um dado de 2018, e é uma cultura que vem crescendo, apresentando um crescimento de 200% de 2005 até 2017, sendo comercializada por volta de R$ 1.373,84 por tonelada do fruto. As suas utilidades, ela pode ser consumida in natura ou processada em forma de goiabada, geleia, pastas e fruta em calda, também em forma de purê, alimentos para crianças, pode ser base para bebidas como os refrescos, os sucos, o xarope e chá. Existe também o guatchup, que é um ketchup de goiaba, que comparado com o ketchup normal feito de tomate, ele possui mais caroteno. E também pode ser feito creme para a pele, que é feito a partir da casca e da semente da goiaba. Como podemos ver nessas imagens, uma grande variedade de produtos alimentícios e também de cosméticos que pode ser feito a partir da goiaba. A goiaba também melhora a digestão, trata da diarreia, possui antioxidantes como a vitamina C e o licopeno, favorece a perca de peso, cuida da saúde da pele e diminui o colesterol mau. A sua carga nutricional, no caso da goiaba branca, possui 52 calorias de energia, 0,9 gramas de proteína, 0,5 gramas de gordura, 12,4 gramas de carboidratos, fibras 6,3 gramas, a vitamina C, que é um dos principais componentes, está em 99,2 gramas, ferro em 16 miligramas, potássio em 220 miligramas, cálcio 5 miligramas, fósforo 16 miligramas e magnésio 7 miligramas. Já na goiaba vermelha, possui um pouco mais de caloria, sendo 54 calorias de energia, proteína 1,1 grama, gordura 0,4 gramas, 13 gramas de carboidratos, a presença da vitamina A, que é o retinol, em 38 microgramas, e também da vitamina B1, que é 0,05 microgramas, as fibras concentradas em 6,3 gramas, a vitamina C na mesma quantidade em 99,2 gramas, a presença da vitamina B2 em 0,05 miligramas, a vitamina B3 em 1,2 miligramas, cálcio em 4 miligramas, fósforo em 15 miligramas, ferro em 0,2 miligramas, magnésio em 7 miligramas e potássio em 198 miligramas. Existe uma grande diferença uma pequena diferença entre a goiaba vermelha e a goiaba branca, onde a goiaba branca ela possui a maior concentração em alguns nutrientes, porém a ausência de outros, e a goiaba vermelha, sendo a mais produzida e consumida pela questão de aparência, possuindo algumas vitaminas a mais, porém em uma menor concentração em outros nutrientes. As suas variedades têm a Kumagai, que é uma goiaba branca, um fruto considerado grande em formato arredondado. A sua planta possui um vigor médio. A Ogawa 1 também é uma goiaba branca, de tamanho grande, porém o seu formato é oblongo, ou seja, é um pouco achatado nos ápices, e também é uma planta vigorosa. A Ogawa 2 já é uma goiaba vermelha, um fruto grande, oblongo e também vigoroso. A Ogawa 3 já tem uma coloração rosada, que é um fruto grande, arredondado e possui um vigor médio. A Paloma é uma goiaba vermelha, que possui um fruto grande, periforme, ou seja, em formato de pera, e também uma planta vigorosa. A Rica é uma goiaba vermelha, de tamanho médio, em formato periforme também, e sua planta é vigorosa. A Pedro Sato é uma goiaba vermelha, de tamanho grande, formato oblongo e também vigoroso. E a Sassaoka, que é uma goiaba branca, grande, formato arredondado e possui um vigor bom. Aqui, como vocês podem ver, é o tamanho considerado grande da goiaba. Os ciclos. A goiaba inicia sua produção de 3 aos 4 anos, atingindo seu pico de produção aos 6 ou 7 anos, e mantém até os 10 anos, em que inicia o seu declínio produtivo, e vai declinando
até os 20 e 30 anos, que são os limites de idade da goiaba. Dentre o seu ambiente de produção, temos a temperatura, que varia de 25 a 30 graus Celsius, que é a temperatura ideal para o desenvolvimento da cultura. A goiaba é uma planta exigente ao fotoperíodo, necessitando de 2.300 horas por ano. A temperatura limita e também determina a época de produção. Pode ocorrer danos em caso de geada, em que os ramos e as folhas são queimadas, principalmente após ser feita a poda. E os extremos da planta se situam em 3 graus negativos, onde ocorre a morte da planta, e a 40 graus Celsius, onde a planta cessa o crescimento e também a produção de frutos. As chuvas não devem ser inferior a 600 milímetros, sendo o ideal 1.000 a 1.600 milímetros, com boa distribuição durante o ano. No caso da seca, é necessário a irrigação. A umidade relativa do ar, ela influencia tanto o aspecto fisiológico como a condição dos frutos, além da qualidade fitossanitária do fruto, e que deve estar situada entre 50% ou 80% de umidade para uma boa produção. E o solo, a goiabeira em si é adaptável aos mais variados tipos de solo, porém, para a produção é preferível que evite solos pesados e mal drenados, e o solo ideal é um areno argiloso profundo e também bem drenado, sendo rico em matéria orgânica e com pH entre 5,5 e 6. Já no sistema de produção, a goiaba pode ser produzida em sequeiro, que é adotada em regiões que possuem uma precipitação pluvial bem distribuída, variando de 800 a 1.000 milímetros. No caso, a precipitação situa abaixo de 600 milímetros, ocorre a perca das folhas e também cessa a produção. Já no plantio irrigado, a produtividade pode chegar a 40 a 50 toneladas por hectare ao ano, sendo irrigação por superfície, aspersão ou localizada. Esse tipo de irrigação varia conforme a viabilidade técnica e econômicas, sendo escolhido conforme a realidade do local, para não gastar tanta água e também não deixar que falte para as plantas. Então, se encontra um equilíbrio, sendo mais proveitoso dentre esses sistemas de irrigação. Os consórcios feitos com culturas de ciclo curto na época de formação do pomar, como o feijão, o melão, a cebola, o tomate, que é direcionado para a industrialização, e também a melancia. Depende muito do sistema de irrigação que está sendo adotado na área, e também deve-se evitar culturas suscetíveis aos patógenos da goiabeira. Aqui é um exemplo da goiabeira sendo cultivada em meio a linhas de coqueiro. A propagação pode ser feita por sementes, porém não é aconselhável o estabelecimento de uma estande com plantas provenientes de sementes, porque demora para produzir e também gera uma desuniformidade no estande das plantas. Sendo assim, as plantas oriundas de sementes sendo usadas para porta-enxertos. A enxertia é comum usar a garfagem e a borbolia, porém a borbolia é mais utilizada. Utilizando um cavalo com 1 centímetro de diâmetro, é feita a poda de 7 a 15 dias antes do enxerto, a poda do cavalo, e também se utiliza um vazador com cerca de 1 centímetro de diâmetro nessa operação. Aqui, como podemos ver imagens de exemplos de enxertia, aqui em cima existe os passos da garfagem, e embaixo aqui a borbolia, com a introdução de um tecido no galho de uma outra goiabeira, que seria o porta-enxerto. E também a estaca herbácea, que é melhor pelo lado de ser um período mais curto para a formação da muda, e também garantir uma maior uniformidade genética. É utilizar estacas verdes com 2 nós,
O enraizamento chega a 70% em períodos quentes do ano, porém, em períodos frios, é necessário utilizar um regulador de crescimento caso for fazer a estaquia da goiaba nesses períodos, utilizando assim o ácido indolbutírico, que, como podemos ver nessas imagens em sequência, o processo de enraizamento das estacas. Agora eu passo para o Carlos Henrique, que dará continuidade à apresentação. Dando sequência ao nosso seminário relacionado à cultura da goiaba, eu fiquei responsável pela parte seguinte ao do Gustavo, que deu início, introdução e uma boa explicação sobre a cultura inicial. E eu vou estar relacionado mais à parte de preparo de solo, calagens e adubação daqui por diante. Na parte de preparo de solos, onde se indica para essa cultura, são trabalhos antecedentes ao plantio e até mesmo a alocação da área. Com 2 a 3 meses antes do transplantio, você consiga realizar esse manejo de solo através de um preparo de realização, onde pode ser utilizado um preparo meio padrão, onde seria utilizado de gradagens, passado alguns tipos de arados, ou até mesmo algo que remova o solo, revolva o solo, assim fazendo com que o aproveitamento nas etapas subsequentes relacionadas à calagem, adubação, transplantio e utilização da área seja melhor realizado. Com isso, o preparo de solo ele se inicia com a gradagem profunda, seguida de 1 ou 2 gradagens cruzadas diante a primeira, que é realizada de forma reta, e com isso você vai conseguir fazer a quebra inicial dessa primeira camada de solo melhor, e vindo com a segunda ou a outra passada cruzada, com que revolva melhor ainda o solo e utilize melhor o solo de maneira com que ele fique solto, para que com o transplantio subsequente seja algo mais fácil ou melhor realizado. A gradagem vai de acordo com a topografia do local, umidade correta, para que não gere uma compactação. Por se tratar de vários tipos de solos, ou até mesmo com que você vai analisar o seu antes de iniciar o trabalho, onde o local onde tem um torrão que não fique tão duro, ou quando você pegue a terra com a mão, envolva ela e aperte, não forme aquela cola, tipo um solo que colhe na mão. E também a gradagem deve acompanhar a topografia, para que não ocorra a quebra desse solo muito mal feita, e com isso ocorra a perda de solo com o passar do tempo, através de uma chuva, ou uma chuva mais forte que venha uma enxurrada, prejudicando assim o seu pomar. O preparo de solo. Na demarcação do terreno onde você vai utilizar, você pode, logo após feita essa primeira gradagem, e quebra da parte superficial do solo e revolvimento assim com as partes mais abaixo, até uma linha de 20 a 40 centímetros, dependendo o seu trabalho realizado na gradagem. Você pode trabalhar com linhas de contorno, com que ela acompanhe lado a lado, ou de forma quadrangular, realizando assim o plantio tanto de uma distância dentro da própria linha ou do corredor seja muito parecido, ou de forma igual, padronizando, de forma triangular, onde você vai ter menos número de planta dentro de um mesmo local de plantio, onde você pode estar realizando isso para adquirir outro tipo de produto, né? Um produto maior, com menos espaço, mais desenvolvido. Ou de forma retangular, levando assim em sequência, outro tipo de manejo que é o quincôncio, relacionado à parte de implante e produção dentro do pomar da goiaba. O preparo de solo também relacionado à produção. Na produção de goiabas destinadas a consumo in natura, onde tem maior densidade de plantas, assim, de forma que você consiga implantar maior número de plantas dentro do mesmo local, você tem um número de produtos mais estáveis em relação à qualidade. O padrão de qualidade vai ser bom, muito bom, relacionado ao que você procura. E você também consegue, assim, além de produzir um maior número de frutos desejados pelo seu padrão. Então, a maior densidade para consumo in natura é mais adequado, o uso de mais plantas por metro pelo tamanho da área.
é a parte da calagem, relacionada à sequência do processo da preparação do solo. A calagem é padrão, uso de formas padrões para a calagem, de acordo com as tabelas de uso tanto para culturas perenes, anuais, e assim você consiga realizar o seu cálculo. O consumo, essa cultura relacionada também aos nutrientes que vão ser dispostos, tanto na parte de controle de pH, ou manejo do solo, manejo de acidez, e também liberação de muitos nutrientes que assim vão ser mais importantes para a planta. A goiaba ela acaba sendo uma cultura de periódico alto de nutrientes. Ela acaba consumindo maior nutrientes se tiverem assim disposto no local. Porém, ela também consegue se manter com determinada quantidade que já tem no local sem ser exageradamente. Algumas pesquisas relacionadas a também esse manejo na calagem que influencia na produção é que o fator cálcio e magnésio mais alto dentro do seu corretivo utilizado na área, relacionado ao V%, a saturação da área, entre 50 e 65, acaba sendo maior o ganho da planta. E ela ganha mais raízes, folhas, e também a planta consegue ter um alto nível de exportação para os seus drenos, que serão os frutos, o nosso objetivo final dentro da produção de goiaba. Então, temos alta resposta ao tipo de corretivo utilizado na calagem e também a saturação já estando no local ou sendo manejada com a sequência do uso da área. O cálculo de calagem é o básico, de acordo com análise de solo, tudo baseado de forma que não ocorra prejuízo. Levando em consideração os dados da análise de solo, você vai fazer primeiramente a necessidade de calagem, levando em consideração 70, 50, 65, e isso também dependendo do manejo, de 0 a 20 centímetros, de linha de 0 a 20 centímetros e entre linhas de 20 centímetros. Então, essa porcentagem é demandada de acordo com o que a planta vai necessitar, relacionada à porcentagem de exportação e demanda pedida pela planta. E também um cálculo abaixo, mostrando como é feito e também como a gente estuda em matérias da partes agrárias, da agronomia, relacionada ao cálculo de calagem. O manejo da calagem. O interessante, dados apresentados pela Embrapa, onde mostram que o manejo da calagem é feito em primeira dose, antes da aração, e também fazendo uma gradagem em sequência e aplicando a segunda dose segunda dose aplicada depois da aração e entre o espaço da aração e da gradagem final, para que com isso esse corretivo seja incorporado melhor ao solo. Então o resultado é mais abrangente nessa maneira do que feita apenas a parte superficial ou até mesmo uma revolvição. Por isso é feito a parte de preparo de solo e calagem, onde tem aquela mexida bem drástica ao solo, para que fique algo muito pareio, algo muito específico assim dentro da cultura, que é algo que dá resultados. Aqui temos alguns cálculos relacionados a esse tipo de manejo, relacionado ao efeito de aplicação de calcário na produção acumulada de frutos de goiabeira, onde tem-se o calcário aplicado entre doses de 3,7, o índice de produção de goiaba foi mais alto. E quando você exagera, você acaba perdendo a produção, e quando a sua dose é menor do que esse padrão demandado pela área, você também acaba perdendo. Então, o padrão ideal seria 3,7 toneladas por hectare. E também temos a relação entre V% do solo e produção acumulada de goiabeira. Então, quanto maior for a saturação por base de um local onde você vai implantar o seu pomar, você vai ter o maior número de produção em toneladas por hectare. Então, onde quase chegando a 70%, 65% de média de saturação por base, você tem quase 45 toneladas por hectare de goiaba produzida. Então, o ganho em cima da calagem na produção final é muito alto. E aqui temos a parte onde comprovando ou também mostrando os dados feitos relacionados ao manejo da calagem, utilizando a gradagem e a gradagem, aração e a gradagem após a aplicação de primeira e segunda dose de calcário, onde temos aqui a letra A, ilustrando o calcário aplicado todo antes da lavração, como a gente acumulou, acaba não tendo algo periódico, algo padrão. Temos apenas algumas faixas de locomoção desse corretivo ao solo,
Na B, temos algo mais pradão, porém mais superficial, onde pode que a planta não consiga, assim com as raízes mais fundas, adquirir todo esse potencial. E também o solo, também a parte mais funda, não seja afetado e não tenha mudanças com isso, acarretando problemas na sua produção. E a C, ilustrando feito a aplicação metade antes e depois da lavração, que é a mexida ao solo, onde temos um padrão maior na parte superficial, buscando a profundidade maior, e também algumas alocações entre as infiltrações do solo. E com isso temos uma maior área afetada do que os outros tipos de manejo. Por isso, comprovando o que foi dito antes, onde a resposta a esse tipo de manejo de calagem tem muito resultado em cima da produção de goiaba. Na parte de adubação, como a gente teve um comentário antes feito por mim, relacionado a goiaba, às vezes necessita muito de um alto nível de nutrientes, onde ela também tem resposta muito alta a isso. Então, com isso, temos a adubação algum fator importante nessa cultura. No plantio, antes das podas de frutificação, deve ser feita uma adubação, onde se usa um tipo de adubo sendo de 20 a 30 litros, uma dose, por planta de esterco animal bem curtido, para que não ocorra a queima da planta por uma acidez, a queima causada na planta por conta desse adubo não estar muito curtido, ou ter algo relacionado que pode trazer uma acidez ao local e assim causar algumas queimaduras, deixá-la suscetível a patógenos. E a adubação de macronutrientes, a quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio requerida é recomendada na fase de implantação e produção. Porém, elas são doses diferentes. A planta da goiaba, ela tem muita resposta à poda na parte de frutificação. Então, com isso, a dose inicial é menor, cerca de 30% a 35%, dependendo do local, e 70% ou 65%, dependendo do manejo, na parte após a poda, porque é o momento em que a planta vai acabar tirando um pouco dos seus drenos e focando assim em alguma produção em poucos galhos. Então, com isso, o dreno acaba sendo muito maior nos frutos. E o ganho com isso é muito maior, tem os frutos muito mais desenvolvidos. Na fase de crescimento, as doses de nitrogênio devem ser parceladas em 5 aplicações ao ano em solos argilosos, então solos com maior nível de argila. E em 10 aplicações a não solos arenosos, então solos mais deficientes no quesito argila, as aplicações são mais dosadas para que não ocorra perda desse nutriente no solo. Iniciando-se 30 dias após o plantio. Então, após o manejo, após o plantio todo, feita a implantação tanto das mudas ou até mesmo das plântulas originadas de sementes, as mudas, temos a primeira aplicação 30 dias após, em forma de círculo, ao redor da planta, para que não ocorra a queima dela com a quantidade de nutriente muito perto, assim, acabando influenciando naquele pequeno espaço de solo. Na fase de produção, como a gente como eu acabei de comentar, relacionada à parte de frutificação, 30% após o nitrogênio utilizado, né, deve ser aplicado 30% após a primeira poda desse uso total, porque é o momento em que a planta demanda muito a produção de frutos. E 70% aplicado de forma decrescente até os 150 dias depois da poda. Então, você vai ter uma aplicação de 100% após a poda, porém 30% concentrado e 70% em forma dosadas, para que você consiga manter uma média de nutrientes disponível à planta em um grande número de dias. Então, com isso, faz com que ela produza muito e melhor. Aqui temos uma tabela onde mostra como deve ser feita a aplicação fosfatada relacionada ao nível de fósforo analisado no solo. No plantio, onde deve ser feita a aplicação de 100%, quando a porcentagem for menor de 11 miligramas por decímetro cúbico, entre 11 e 20%, entre 11 e 20 vai ser aplicado 80%, entre 21 e 40, 60%, e maior que 40, aplica-se 40%. Isso relacionados em grama por planta, de P2O5. A adubação potássica é algo também primordial para essa cultura, onde também se mantém o padrão pós-poda de uso de 30% de aplicação direta, mesmo parecido com o nitrogênio, 15% depois do pegamento dos frutos,
e 25 na fase intermediária dos frutos, onde vai estar naquela parte de produção, vai ter ganho, e 30 na fase final, antes da maturação, que é antecedendo a fase final de enchimento de fruto, perto a pré-colheita. E aqui temos uma tabela relacionada ao nível de centimol de potássio por decímetro cúbico, e também a tabela de porcentagem do plantio, cresce no primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, onde se a gente pode ver que o manejo de adubação na cultura da goiaba é algo muito dividido em etapas, por conta de ser uma cultura que vai demandar o nutriente, como foi dito, em todo o seu ciclo, para que o seu ganho seja maior e assim melhor. Fertilizantes sulfatados devem ser aplicados de uma única vez no plantio e antes de cada poda de frutificação, de acordo com a análise de solo. É algo muito padronizado, por conta de se tratar de um nutriente que não vai ter lixiviação no solo, então, acarretando aquela aplicação em círculo em volta da planta, onde vai ter aquela alocação de nutrientes próximo a ela. E vai ser algo que ela vai arrecadando, arrebatando com o tempo nas capturas perante ao solo. Relacionado à extração, vemos que cada nutriente, onde ele é exportado, perante a cada estágio da planta. Temos o fósforo, nitrogênio, potássio, magnésio e cálcio na parte de fruto. Também na parte de fruto temos o ferro, manganês, zinco, o cobre e o boro. Também na poda de frutificação se mantém algo padrão. Aparece algum ou outro a mais nutriente, porém de forma que seja periódico. É o padrão que a gente deve entender, que a cultura da goiaba ela tem essa extração maior e em forma periódica. Por isso que é trabalhado com a parte de adubação algo periódico e também parcelado, para que a planta não fique sem e também não acumule muito ao solo e acaba acarretando a perda. Então, o manejo de adubação utilizado nessa cultura é muito inteligente. A implantação. A escolha do espaçamento depende da cultivar, do sistema de exportação a ser adotado, mecanizado ou não. Aqui a gente pode demandar um padrão relacionado à área. Nas áreas irrigadas do Nordeste, onde tem uma produção grande, usa-se uma medição menor, de 6 a 5 metros. E a padrão utilizado em outros locais se usa de 6 a 6 metros com um ganho maior de área. Porém, a parte de cultivos em natura, onde tem maior produção, é na parte do Nordeste, por uso de adensamento maior de plantas. A abertura de covas ela pode ser feita por manual, através de uma enxada ou cavadeiras, ou também por um trado movido a um motor, a algo mecânico, para que facilite assim o trabalho tanto do funcionário e também agilize também na produção dessas covas para o transplantio. E a manual, que é realizada feita de 60 por 60 por 60, em forma de caixa no solo, para que você consiga alocar a sua muda ali perante um espaço maior, que as raízes consigam trabalhar melhor, buscar as paredes, onde vai ter um solo mais envolvido, mais solto, para que assim não ocorra nenhum tipo de dano à raiz, nenhuma dificuldade a ela. Aqui temos a imagem mostrando onde são feitos de forma manual, através de uma enxada, na primeira imagem, a segunda através do trado, movido por um motor, e também essa parte final já feita a implantação, com as mudas um pouco maior, e também o uso de uma peça muito importante que vai ser explicado logo à frente. Na época do transplantio, das mudas enxertadas em viveiro, o colo, região entre a raiz e o tronco da planta deve ficar um pouco acima do nível do solo, para evitar a emissão das raízes acima da enxertia. Aqui a gente pode ter um resultado muito importante, porque o uso de enxertia em momentos onde você quer a produção mais rápido. Pode ser usado a semente, vai gerar a mesma planta, porém, a parte de chegar até o fruto vai demorar mais. Então, se usam algumas plantas que já têm a parte radicular desenvolvida, com a parte superior de uma planta que já tenha produzido, de um galho que já tenha produzido. Então, ali já vai ter um sistema, um metabolismo próprio para a produção já mais avantajado, mais rápido. Então, você consegue diminuir o ciclo da planta nele todo para que ela produza antes. É uma técnica muito usada nessa cultura, para você ter a produção mais rápida. Porém, a demanda por fazer isso se torna mais difícil,
deve ser muito bem feita para que não ocorra nenhum problema e também assim perda das suas mudas. Aqui temos mostrando como é feito através da enxertia, o uso de uma parte inferior de uma planta que já está mais desenvolvida, porém a parte superior é de uma planta que já está produzindo. E também temos a produção das mudas por semente já em viveiros, para que assim seja uma produção a longo prazo. E a prazo mais curtos usam enxertia. O fator que antes foi comentado que seria importante, mostrado na imagem anterior, que são os tutores. São tipo uns guias ou até mesmo suportes para as mudas. Ela vai ser de apoio, algo relacionado a um apoio, para reduzir a ação danosa do vento, para que a planta fique estável, segura, evita o tombamento da mesma por conta de ela estar sendo colocada em um local novo, vai estar mais areado, vai estar mais frágil ali. E onde também você fazer o controle de altura onde você vai colocar a sua muda, mostrando também que o seu broto terminal pode ficar soterrado pela pressão da água, isso ocasionado por conta dos seus tombamentos. Então, você tendo um controle de altura, um controle feito ali para a implantação da sua muda, e também o tutor, que vai manter ela estável ou local, fixa, isso vai adequar muito melhor. E a parte de irrigação dessa cultura é feita por aspersão ou por microaspersão. Porém, dependendo do local e dependendo do seu manejo, o investimento feito em área. E os tutores também são hastes utilizados para arquiteturas. Muitas dessas plantas goiabeiras assim também são vendidas para colocar em residências, até mesmo algum outro local, sítios e tudo mais. E para que você faça uma arquitetura mais moderna, algo mais bonito, mais agradável, ou menos rústico do que a própria goiabeira, você pode fazer com que esses próprios tutores eles façam formas arredondadas, ovaladas, ou também de formas de fitas genéticas, como a gente pode fazer um aspiral. Então, estrutura através de amarrações e utilização do próprio tutor como um haste fixa ali que vai fazer com que esses ramos laterais, todos os galhos, cresçam de acordo com o que você quer, seguindo um padrão. E aqui temos uma ilustração mostrando o tutor, também as amarrações feitas diante todo o tutor através de um tirante ou através de cordas, um barbante que não ocasione dano, e também deve ser feita a manutenção para que esse próprio barbante, o tirante, não prenda o crescimento e assim acaba ocasionando danos ao caule ou ao tronco da própria planta. Dependendo da altura da sua muda, já que você vai implantar o local, você vai escolher o tamanho do seu tutor, trabalhando de padrões de até 2 metros, dependendo a sua utilização. E também aqui temos a ilustração de como é feito a caixa de implantação da goiabeira através de forma manual, que é o cubo de 60 por 60, onde é utilizado também para que ocorra também essa maior facilidade para a extensão e busca da planta por criação de novas raízes. Bom, pessoal, então eu vou falar um pouco a respeito das podas. Bom, como a gente sabe, as podas elas são muito importantes, principalmente em culturas frutíferas. E na goiabeira ela é importante, porque ela vai dar formação para essa planta, ela vai permitir que essa planta tenha uma sanidade melhor, que seja feito um melhor manejo fitossanitário, dentre outras vantagens. Então, são feitas diversas podas durante o ciclo da goiabeira. Eu vou explicar algumas. Bom, então, a poda de formação, começando quando a muda está recém-inserida lá no campo de produção. Ela tem como função, então, orientar a planta, contribuindo para uma arquitetura mais equilibrada. Essa planta ela deve ser conduzida em uma haste única de até 50 ou 60 centímetros de altura, quando, então, a gema terminal deverá ser eliminada, que seria aquela gema do ápice da planta. A partir das brotações que surgirem, então, deve-se deixar 3 ou 4 pernadas bem distribuídas no sentido dos 4 pontos cardeais. Então, essas pernadas principais ou ramos primários devem ser podados depois do seu amadurecimento, de modo que fiquem com 40 a 50 centímetros de comprimento, proporcionando, então, a formação básica da copa. Ela deve ser também eliminados os ramos voltados para baixo, a uma altura mínima de 40 a 50 centímetros em relação à superfície do solo.
Então, nós temos aqui algumas imagens, né, da poda de formação. Na imagem da esquerda, a gente percebe que foi retirado o ápice da planta e ficam, então, as pernadas, que são ditas, então, cada uma para um lado, dando, então, a formação da copa. E na direita, aí, a gente tem uma imagem real da goiabeira. Posteriormente, temos as podas de frutificação ou então podas de produção. Essas podas, elas são feitas durante todo o ciclo da goiabeira. Então, enquanto ela estiver produzindo goiaba, esse tipo de poda, ele é feito. Principalmente naquelas goiabeiras onde o objetivo é produzir frutos in natura, né? Onde se vende a fruta mesmo. Então, ela visa o escalonamento dessa produção, né? Produzir, então, em épocas diferentes aí do ano. Para realizar esse tipo de poda, a gente deve se considerar, então, a época do ano e a intensidade. Existem algumas épocas do ano que a gente não pode fazer uma poda tão drástica, né? Porque a gente sabe que a planta ali está num período mais escasso. Então, a gente deve considerar essa época para poder realizar as podas durante a frutificação da planta. Então, os ramos que serão podados, eles devem estar maduros e com as gemas aptas à brotação. Quanto à intensidade dessa poda, existe dois tipos. Ela pode ser contínua, que seria aquela poda onde é feita apenas uma parte dos ramos numa mesma época. Ou então a poda drástica, né, que ela é aquela que representa a poda total da planta numa mesma ocasião, ou seja, numa única poda, você faz praticamente o raleio da planta. Então, essa poda contínua que eu mencionei anteriormente, ela favorece uma produção durante o ano todo. Porém, acontece que esses frutos, eles não são assim com tanta qualidade, então, dependendo do objetivo dessas plantas, não é interessante essa poda contínua, né? E também ela pode aumentar a ocorrência de pragas e doenças. Pode esgotar também a planta, porque daí ela não vai ganhar uma folga ali depois da safra, ela não ganha um repouso. E a poda drástica, então, ela se destaca na cultura da goiabeira como sendo a mais utilizada, né? Seria aquela poda onde se você faz completamente a poda da copa da goiabeira, uma vez ali no ano. Existe também um processo que é chamado de desfolha, normalmente é um processo químico, né? Quando o campo de produção ele é um pouco maior e o produtor opta por fazer essa desfolha. Pode ser feito, então, com ureia, concentração de 25%, de quat ou paraquat, que são os produtos mais utilizados para esse tipo de desfolha. Então, quando você utiliza esse tipo de prática, você concentra a safra num período comercialmente favorável, né? Então, quando você tem esse tipo de objetivo, pode-se fazer a desfolha da copa. E alguns estudos comprovam que esse tipo de prática, ele pode reduzir, então, 30 dias o período de colheita, ou seja, 30 dias mais cedo começam a dar frutos. Essas podas de frutificação, elas devem ser praticadas por alguém que tenha um conhecimento em fisiologia vegetal, porque a gente já estudou lá atrás que a gente, na poda, na planta, existe a seiva, né? Então, a gente precisa saber onde fazer essa poda, né? Para que ela tenha, então, venha a frutificar e dar os frutos sempre. É preciso conhecer, então, a planta para saber onde se pode ou não fazer a poda. A gente sabe, então, que uma circulação rápida de seiva vai ocasionar um número maior de gemas, porém, essas gemas, elas não dão frutos. Então, se você deixa a planta ali um pouco mais ereta, essa seiva ela vai circular mais rápido, né? Alguns galhos mais eretos. Então, é preciso podar de acordo com uma circulação mais lenta da seiva. Então, essa circulação faz com que acumule, então, uma reserva dentro das gemas que vão produzir mais frutos. Então, eu vou citar tipos de poda aqui durante a frutificação, né, como eu mencionei, vou citar algumas. A poda coroa seria, então, um encurtamento radical dos ramos,
que fica reduzida aqui à coroa da copa. Ela vem, então, a ser a porção mais grossa dos ramos, localizada na sua base. E tem a poda também a esporão, que é o encurtamento do ramo, a um comprimento aproximadamente de 4 a 6 centímetros, onde deixa, então, 2 ou 3 gemas. E a poda em vara, que seria o encurtamento do ramo ao comprimento de 10 a 20 centímetros, mantendo, então, um maior número de gemas. Então, posteriormente, eu vou falar agora sobre a poda da limpeza. Porém, ela deve sempre estar sendo realizada, porque a gente sabe que algumas vezes, alguns galhos, alguns frutos, eles vão sofrer deterioração, seja por alguma praga ou alguma doença. Então, a gente precisa realizar a poda de limpeza sempre que necessário, e posteriormente, a colheita dos frutos é necessário realizar esse tipo de poda. Então, ela deve ser feita após cada ciclo de produção, onde retiram-se os galhos secos, doentes e entrelaçados. Bom, o raleio dos frutos. Então, quando a goiabeira ela está produzindo, é necessário fazer um raleio, ou seja, a gente não pode manter todos os frutos na goiabeira. Por quê? Isso faz com que a planta ela gaste energia para muitos frutos e ela não concentra uma boa qualidade em poucos frutos, né? Ou uma quantidade média ali de frutos. Então, a gente precisa retirar esses frutos para manter uma uniformidade, retirar, então, esse excesso e, principalmente, retirar frutos doentes e danificados por pragas que estejam ali no campo de produção. Isso é muito importante, porque caso alguma doença ou algum inseto esteja nesses frutos, ele está servindo como um atrativo, né, para mais pragas e doenças e também como hospedeiro. Então, é necessário sempre que a gente encontrar no campo de produção esse tipo de fruto, fazer o raleio e a retirada desses frutos. Agora, então, eu vou falar um pouco sobre as plantas daninhas, né? Plantas daninhas, a gente precisa fazer o manejo de plantas daninhas no campo de produção, porque a gente sabe que elas competem com as plantas por água e nutrientes, né? São hospedeiras também de pragas e doenças. Então, a gente pode fazer o controle com herbicidas químicos, né? Seja em pequenas bombas costais, ou então, dependendo do recurso que o produtor tiver na propriedade, ou então, em pequenas propriedades, utiliza-se a capina manual para poder retirar as plantas daninhas. Bom, eu vou falar um pouco também sobre as doenças. A gente deve sempre, pensando em frutíferas, evitar ao máximo essas doenças. Então, existem práticas que a gente deve tomar, né, para que a gente não adquira uma muda com doença, ou seja, adquirir mudas sadias, com certificação, mudas de locais que são próprios para esse tipo de coisa, né? Então, a gente deve manter também nosso campo de produção sempre arejado, realizar as podas, fazer também uma boa adubação, todos os manejos necessários. Para quê? Para a gente poder evitar que essas doenças, elas atacam, então, as nossas frutas, né? As nossas goiabeiras. Porém, eu vou citar algumas aqui que, infelizmente, elas ocorrem e falar um pouco sobre o controle dessas doenças quando a gente não consegue evitá-las. Então, a primeira delas, que é uma das principais, seria a antracnose. Ela é bem comum nas goiabeiras. Ela ataca qualquer fase da fruta, independentemente. Ela pode atacar desde os pequenos frutos, ainda bem pequenos, folhas e frutos já maduros ali próximos à colheita. Então, a gente pode verificar que existem manchas circulares, né, nos frutos, e aí são sintomas da doença de antracnose. A gente pode controlar essa doença, então, com algum fungicida, né, algum produto químico. Bom, a ferrugem também, ela é bastante problemática na cultura da goiaba. Ela ataca também qualquer fase da cultura. Os seus sintomas, então, surgem folhas, frutos, gemas e flores, ou seja, ela pode atacar qualquer parte da cultura. Aparece em forma de pontuações escurecidas e arredondadas, massas de esporos de coloração amarela alaranjada, né?
que são os urediniósporos. Então, é bastante comum, bastante característica a ferrugem na goiabeira. Vou mostrar algumas fotos aqui, a gente tem incidência na folha, nos frutos, né? Então, infelizmente, é um problema aí que ataca a goiabeira e é bastante comum. Falar também da verrugose ou antracnose, né? Maculata. Ela pode também atacar qualquer fase da cultura da goiaba e ela causa, então, deformidade nos frutos e os botões florais. Então, ela é como se fosse enrugamento nos frutos. Ele vai se deformando. Como a gente tem aqui também um pouco na imagem na direita. A gente tem também a bacteriose, que é a Erwinia psidi. Ela é conhecida também como seca bacteriana ou seca dos ponteiros. Esse problema é bastante comum, porque seca a ponta dos galhos, né? Ele ocasiona uma murcha muito rápida das plantas e ele também tem uma disseminação rápida na produção. Ou seja, então, ao identificar esse tipo de problema, né, esses galhos aí com as pontas mais secas, é necessário que a gente já os retire e, se possível, fazer a queima desses galhos o mais longe possível do nosso campo de produção, e porque pode ocasionar também uma perda até de 70% da produção. Aqui nós temos algumas fotos, ó, como eu mencionei nessa foto aqui da esquerda, abaixo aqui, o ponteiro está bem seco, e aí os frutos, eles secam, que eles nem se desenvolvem, né? A gente consegue ver também outras imagens aí. É bastante crítica a situação. Falar um pouco também dos nematóides das galhas. Eles provocam, então, engrossamento, né, nas raízes da goiabeira, que vai fazer com que essa goiabeira não produza aquelas raízes finas, né, que são responsáveis, então, pela absorção de água e nutrientes do solo. Causa a perda das folhas, porque não consegue levar água e nutriente, né, então vai perder as folhas, vai causando problema, e também afeta consideravelmente a produtividade. Aqui tem algumas imagens, ó, nessa da esquerda a gente vê que as folhas estão bem amareladas, né, porque elas não estão sendo supridas aí como deveriam. E aqui na imagem da direita a gente tem aqui o começo do problema na letra A, letra B já começa a senescência das folhas, e aqui o problema vai se agravando até que o pé fica completamente sem folhas, né? E aqui na imagem E, a gente tem aqui um exemplo de uma raiz, então, atacada pelo nematóide. E agora eu vou falar também a respeito das pragas, né? Nós temos o psilídeo, ele é um dos principais problemas, então, da goiabeira. Ele é um sugador, então ele suga a seiva da planta. Além disso, enquanto ele está sugando ali a seiva da planta, ele também está inserindo toxinas nessa planta, né, que vai causar problemas. Então, a gente precisa o quê? Fazer controle desse vetor, né? Ele é um inseto, e aí, quando identificado, então, o psilídeo na propriedade, é necessário que se faça, então, o controle do vetor. Existe também inseticida químico e o controle biológico. Então, atualmente, existem algumas opções de controle biológico para esse tipo de praga. E aqui a gente tem, então, os sintomas do psilídeo. A gente tem aqui, nessa imagem inferior ao meio aqui, né, dos ovos. Aqui na esquerda nós temos os sintomas nas folhas, né, porque ele suga toda a seiva, então vai ficando bastante seco aqui, como na parte superior também. Bom, a mosca das frutas é um grande problema, né, em todas as frutíferas, na goiabeira não seria diferente, ela causa bastante prejuízo. Ela deposita os ovos ali abaixo ali da casca e ela cria uma abertura nesses frutos. E essas aberturas, elas podem ser uma porta de entrada, então, para fungos, bactérias, né, outros tipos de doenças. Então, ela deposita esses ovos ali abaixo na casca dela, e aí, posteriormente, esses ovos, eles eclodem e as larvas vão consumir o fruto da goiaba. Aqui nós temos uma imagem dela no canto inferior da direita, da mosca das frutas. E aqui nós temos mais imagens, ó, a gente pode ver ela na goiaba aqui, eu vou depositar ali por baixo da casca,
por furinhos, ó, esses furinhos, como eu mencionei, podem entrar doenças. Posteriormente, esses ovos eclodem, essas larvas, elas vão consumir, então, a cultura da goiabeira, e aqui a gente pode ver imagens do estrago. Eu vou falar também do gorgulho da goiaba, né? Ele é um besouro de coloração parda escura, e ele também, o problema dele é a larva, só que elas penetram o fruto quando já eclodidas, então elas se alimentam da polpa, e essa daqui, ela causa uma podridão nos frutos, então elas são características, não tem como confundir com a mosca das frutas que eu mencionei anteriormente, e é preciso fazer o controle químico do inseto. Aqui tem algumas imagens, né, do besouro, aí posteriormente da larva, ela eclode, aí causa o apodrecimento desse fruto. Nessa imagem aqui, última da inferior, a gente está bastante característica, essa podridão, né, que a gente não encontrou lá no problema da mosca das frutas. E aqui também, para a gente identificar, é bem comum como se fosse um botãozinho aqui, ó, significa que o besouro, ele já atacou essa fruta. Bom, tem o besouro da goiabeira, né, que ela ataca principalmente o início das brotações. Então, nesse caso, o problema dele é em consumir as folhas das mudas, né, das folhas mais jovens ali. Agora eu vou falar um pouco, então, sobre a colheita da goiaba. Essa colheita, ela acontece de forma manual, né? Normalmente, quando a fruta está produzindo, pode-se realizar a colheita por até 2 vezes na semana. E ela se inicia, então, entre 150 a 200 dias após a poda, né? Que a gente faz ali a poda de frutificação. A maturação do fruto vai depender, então, do uso final. Se o objetivo é consumir o fruto in natura, né? Aí indica-se de que ele seja colhido um pouco mais verde ou mais consistente ali, dependendo também de onde essa fruta será entregue. Então, é preciso avaliar qual é o tempo que essa goiaba vai demorar para chegar até o seu consumidor final. Então, pensando nisso, calcula-se ali a colheita, né, o estágio ali de maturação daquela goiaba. E quando ela for para processamento, então são goiabas que são colhidas um pouco mais maduras. A gente deve, então, manter a integridade desses frutos para que eles cheguem lá no consumidor final saudáveis, né? Considerar também aqui, ó, como eu mencionei, o tempo da colheita até o consumidor final. E ali na pós-colheita, então, a gente precisa manter alguns cuidados que vai fazer com que esse fruto chegue integralmente lá no consumidor final. A gente deve realizar uma lavagem, né? Realiza-se uma lavagem desses frutos. Posteriormente é feita uma seleção, onde são descartados frutos com doenças, ataque de pragas, e feito também uma classificação. Essa classificação, ela vai separar frutos que mantêm a mesma característica, o mesmo estágio de maturação. Ela classifica, então, frutos como se fossem lotes, que serão destinados para cada fins. Embalagem, né, feito a embalagem, então, dessas frutas. Paletização, que seria o ajuste, né, dessas embalagens, porque a gente tem que tomar cuidado também para não lesionar o fruto. Então, essa paletização é um cuidado pós-colheita, para que a gente não venha danificar os frutos ali pós-colheita. No armazenamento também, ou seja, é interessante refrigerar esses frutos até que eles vão passando ali até chegar no consumidor final. Então, é bem importante a refrigeração, armazenar eles, né, em locais frescos, arejados, para que não sofram problemas aí até o destino final. E no transporte também, a gente tem algumas imagens ali, onde as frutas que são destinadas para consumo in natura, existe um cuidado maior com essas frutas, né, para que no transporte elas também não venham ser danificadas. Falar um pouco sobre o processamento e a agroindústria da goiaba, né? O processamento que é feito, né, na agroindústria, ele serve, então, para aumentar a vida útil do alimento, né, porque ao passar por esses processos, ao adicionar algumas substâncias, vai fazer com que esse produto, então, tenha
uma vida mais útil, né? A gente transforma também em subprodutos, ou seja, através desses processos, a polpa da goiaba ela é transformada em diversos outros produtos, como polpa, goiabada, suco, enfim. E se agrega também valor, né? Aproveita essa fruta, porque algumas frutas que às vezes elas não estão, por exemplo, elas estão íntegras, mas elas não estão ali próprias para o consumo in natura, né? Às vezes já está um pouco madura, mas ela está saudável, então ela vai ter um valor, um aproveitamento dessa fruta quando for, então, para um processamento, né? Transformado em um subproduto. Embalar também para ofertar em diversas regiões, né, diferentes regiões, porque para você levar o seu produto de um lugar para o outro, ele precisa estar bem embalado, precisa estar com todas as normas, dentro de todas as normas, né, de sanidade vegetal. Então, isso acontece também nas agroindústrias. Então, ela precisa de instalações e processos que cumpram todas as normas de higiene. Então, é preciso que essas goiabas elas sejam processadas apenas em locais que sejam aptos para isso, que passe por diversas avaliações, né, que estejam dentro ali das normas de higiene. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, dos subprodutos, como eu mencionei, ela pode ser também transformada em suco, goiabada, geleia, goiabada cascão, polpa. E aqui a gente tem também a imagem, né, do pessoal lá trabalhando, então, na seleção dessas frutas, no corte e aí, posteriormente, no processamento. Bom, pessoal, então é isso. Obrigada, e qualquer dúvida vocês podem estar disponibilizando no fórum.